Existe um texto que precede a Bíblia, o Alcorão e os Vedas, que precede Homero, Platão e todos os filósofos gregos, que foi escrito numa língua que levou 2 séculos para ser decifrada e que ainda hoje não é completamente compreendida em todas as suas camadas. Esse texto fala sobre a criação do universo, sobre a morte, sobre o julgamento após a morte e sobre a ressurreição, com detalhes, com nomes, com uma cosmologia tão desenvolvida que os acadêmicos ainda debatem se ela poderia ter sido criada do zero pela civilização que a deixou registrada, ou se é o eco de algo ainda mais antigo. Estamos falando dos textos das pirâmides, gravados nas paredes internas das pirâmides de Saqqara por volta de 2400 a.C., durante o reinado do faraó Unas. São o corpus religioso escrito mais antigo que sobreviveu de forma contínua até hoje, mas a data de gravação não é a data de criação, e essa distinção é o centro de tudo. Os egiptólogos que estudaram esses textos em profundidade, entre eles James Allen, do Museu Metropolitano de Arte de Nova York, e Samuel Mercer, que produziu a primeira tradução acadêmica completa em 1952, identificaram que a linguagem usada nos textos das pirâmides é arcaica mesmo para o padrão do Egito Antigo do período em que foram gravados. Isso significa que quando os escribas de Unas gravaram esses textos nas paredes de Saqqara, eles já estavam copiando material que era antigo para eles. A origem real dos textos precede o momento do registro em pelo menos vários séculos. Quanto mais antigos exatamente, ninguém consegue precisar com os dados disponíveis. O conteúdo é o que torna esse material perturbador para a história convencional das religiões. Os textos das pirâmides descrevem em detalhe o processo que acontece após a morte física. O espírito do faraó morto atravessa uma série de transformações progressivas, enfrenta julgamentos específicos, percorre territórios mapeados do mundo após a morte e eventualmente ressurge transformado numa forma de existência superior à que tinha em vida. Esse processo não é apresentado como crença ou esperança religiosa, é apresentado como conhecimento técnico, um mapa com instruções precisas para cada etapa da jornada, como um guia para uma viagem cujo território já foi explorado por outros antes. A estrutura narrativa central envolve Osíris, deus que morre assassinado pelo irmão Sete, cujo corpo é desmembrado e espalhado pelo Egito, que é reconstituído pela esposa Ísis e que ressuscita para governar o mundo dos mortos enquanto o filho Horus herda o mundo dos vivos. Essa estrutura, divindade que morre, que desce ao mundo inferior, que ressuscita, aparecerá milênios depois no cristianismo, no mitraísmo, no culto de Dionísio entre os gregos, no culto de Tamuz na Mesopotâmia e em dezenas de outras tradições religiosas que não teriam tido contato direto com o Egito Antigo. O historiador das religiões Mircea Eliade documentou extensamente esse padrão em sua obra sobre mitos do eterno retorno. A morte e ressurreição de uma figura divina não é uma ideia que surgiu numa cultura e se espalhou por contato para outras. É um arquétipo que aparece de forma aparentemente independente em tradições separadas por oceanos e por milênios de distância histórica. O Egito Antigo é o registro mais antigo que sobreviveu, mas Eliade argumenta que a ideia precede qualquer registro escrito que possuímos e que o que chamamos de origem pode ser apenas o mais antigo fragmento preservado de algo muito mais recuado no tempo. Os textos das pirâmides também contêm o que os egiptólogos chamam de fórmulas de ressurreição, invocações específicas endereçadas ao faraó morto, instruindo-o sobre como se levantar após a morte, como reconhecer seu próprio espírito separado do corpo, como atravessar os portões do mundo após a morte sem ser retido por forças que tentarão impedir sua passagem. Esses portões têm guardiões com nomes próprios. Esses guardiões fazem perguntas específicas. O faraó precisa saber as respostas corretas para prosseguir sua jornada. Essa estrutura, o espírito do morto precisando conhecer senhas e respostas corretas para atravessar diferentes níveis do mundo após a morte, aparecerá séculos depois no Livro dos Mortos egípcio,
que é uma versão expandida e progressivamente democratizada dos mesmos ensinamentos originalmente reservados apenas à realeza. Aparecerá também no livro tibetano dos mortos, compilado no século VIII depois de Cristo por monges budistas que afirmavam estar registrando ensinamentos orais transmitidos por gerações muito anteriores ao registro escrito, e aparecerá de forma fragmentada em tradições gnósticas do século V depois de Cristo, que descrevem os arcontes, entidades que governam esferas intermediárias entre o mundo físico e o divino, e que o espírito humano deve atravessar e reconhecer após a morte para não ficar retido entre os mundos. 3 tradições, 3 continentes, 3 períodos históricos completamente diferentes, a mesma estrutura fundamental de navegação após a morte. O professor Jan Assmann, da Universidade de Constança, dedicou décadas ao estudo da memória cultural egípcia e argumenta que os textos das pirâmides representam não o início de uma tradição religiosa, mas o registro tardio de uma tradição que já estava plenamente formada muito antes do período em que foi colocada em pedra. O próprio texto interno dá sinais concretos disso, referências a práticas rituais que pressupõem conhecimentos não explicados no texto, menções a locais e figuras que são tratados como familiares sem qualquer introdução, uma cosmologia apresentada como dado estabelecido e universalmente conhecido, não como revelação nova sendo apresentada pela primeira vez. Isso levanta a questão que a arqueologia convencional não consegue responder de forma satisfatória. Se os textos das pirâmides de 2400 a.C. já são cópias de material mais antigo, qual era a fonte original? E se essa fonte tinha o mesmo nível de sofisticação cosmológica e teológica que o texto que sobreviveu, de onde ela veio e em que período foi criada? O Egito pré-dinástico, o período anterior à formação do Estado egípcio, por volta de 300 a.C., deixou muito poucos registros escritos. O que existe arqueologicamente são objetos rituais elaborados, sepultamentos que sugerem crença organizada em vida após a morte e estruturas que indicam uma religião formada muito antes da escrita aparecer. Mas quando a escrita aparece, ela aparece imediatamente sofisticada. O linguista americano John DeFrancis, estudando a origem comparada dos sistemas de escrita, observou que cada sistema de escrita de origem independente que conhecemos, sumério, chinês, maia, passou por um período documentado de desenvolvimento primitivo visível nos registros arqueológicos. O egípcio é o único sistema de escrita de origem aparentemente independente que surge na história já complexo, sem registro identificável de fases anteriores de simplificação progressiva. Isso pode significar que o registro dessas fases foi perdido ou ainda não foi encontrado. Pode significar que a escrita egípcia não se desenvolveu de forma totalmente independente. Ou pode significar que estamos procurando as evidências no período errado. O que os textos das pirâmides deixam como dado concreto é que, em algum momento anterior ao ano 2400 a.C., alguém tinha conhecimento suficientemente preciso e organizado para escrever o que acontece quando você morre, o que você vai encontrar do outro lado, o que você precisa dizer e o que você vai se tornar após a travessia. De onde veio esse conhecimento? Quem o obteve, como e em que período, continua sem resposta documentada até hoje. O texto mais antigo do mundo afirma saber o que vem depois da morte. A pergunta que fica é como alguém poderia saber isso?